Oi, oi para você que está aí do outro lado. É com muita alegria que eu venho falar sobre cabelo neste canal novamente. Faz tempo, não é? Mas só agora que eu posso fazer essa comparação entre cabelo curto e cabelo longo, com ele ao natural, grisalho. Então, se você gosta desse assunto, já fica aqui comigo. E caso você não tenha o cabelo grisalho, não se preocupe porque vai poder aproveitar as dicas que eu vou dar e essa comparação que eu pude fazer aí entre cabelo curto e cabelo longo, tá certo? Se não me conhece, eu convido a que dê uma olhada aí nas minhas playlists, veja o assunto que interessa mais a você, assista outros vídeos. Se gostar do canal, inscreva-se para me acompanhar. Me acompanhe lá pelo Instagram também, se você quiser. Se gostar desse vídeo, eu peço o seu like. E agora, vem pro vídeo. Então, qual a diferença, né? Porque eu tive ele curto durante a transição, aí eu tive ele longo e agora eu tô com ele curto de novo. Por que que só agora eu posso realmente fazer uma comparação? Porque no início, quando eu usei ele curtinho, ele ainda estava naquele processo de recém-terminada a transição e eu estava deixando crescer. Nesse momento, eu estava prestando atenção em outras coisas. Eu estava focada em conhecer melhor o meu cabelo, porque tudo era novidade. Era a primeira vez que eu estava usando ele natural, grisalho. Então eu estava focada no fio branco, né? Como era o fio branco? E eu fui conhecendo várias coisas. Eu fui descobrindo que o fio é mais poroso. Eu fui vendo como que ele se comportava, eu fui aprendendo sobre matizadores e também como que ficava, enfim, a aparência, tudo, né? Tudo é novidade. Naquele momento que a gente terminou ali a transição, finalmente a gente chegou naquele momento que tão esperado, né? Que a gente queria e ver realmente como vai ser o nosso cabelo dali para frente. Depois eu deixei ele crescer, então ele foi indo, foi crescendo, eu também fui aprendendo sobre isso, como se comportava durante o crescimento. E agora já faz alguns meses que eu estou usando ele assim mais curto e posso então finalmente comparar, né, como é ter um cabelo curto e um cabelo longo com ele grisalho, já conhecendo o fio do meu cabelo, já sabendo assim, né, com quem que eu estou lidando. Então, por isso agora eu vou fazer essa comparação aí para vocês. Pode ser que você tenha mantido ele curto desde a sua transição, né, ou está ainda em transição e tenha essa curiosidade. Pode ser também que você tenha usado o tempo todo ele longo, não tenha vontade de usar curto, mas é bom dar atenção aí a algumas coisinhas que eu vou falar que são interessantes sobre o cabelo curto. Acho que podemos começar falando aí a respeito da aparência mesmo, né? A beleza do cabelo. E isso vai ser uma coisa muito pessoal, né? Como você mesmo deve imaginar já. Isso é uma questão de gosto pessoal. E tem mulher que não se vê de cabelo curto de jeito nenhum. Já falamos sobre isso aqui no canal muitas vezes. Mas eu sempre disse para vocês que eu sou daquelas que deixo crescer e corta, deixo crescer e corta. Eu enjoo do cabelo sempre do mesmo jeito, com o mesmo corte, no mesmo comprimento. Eu não fico, não. Eu gosto de ir variando, eu gosto de ir mudando, né? A minha aparência, assim, dentro de uma certa estrutura ali, né? Também não mudo muito, mas eu gosto de ir variando, sim. E até tem um vídeo que eu comentei aqui com vocês, que eu dei dicas sobre cortes de cabelo para cabelo grisalho, e eu comentei isso, né, que eu achava que o cabelo longo era mais interessante, no momento eu estava, né, com ele longo, eu achava mais interessante, porque eu achava mais bonito, porque é mais, como tem mais comprimento, o fio aparece mais, né, o fio branco aparece mais, e eu achava que ficava mais bonito do que um cabelo curto. E comentei também que dependendo do corte que se usa, eu acho que o cabelo curto fica assim muito senhorinha, né? Que fica muito, assim, com uma aparência de mais idade, né? E esse era um receio que eu tinha quando eu cortasse, eu tava a fim de cortar Chanel e eu tava com esse receio, né? Como que vai ficar? Será que eu vou me sentir assim depois de usar ele longo e gostar tanto? Porque eu gostei muito de usar ele longo. Eu tava bem na dúvida mesmo quando eu cortei, assim, já vinha com essa vontade há um tempo, mas ao mesmo tempo tinha dúvida, né? Tinha medo de cortar e depois não gostar muito. Mas o que que aconteceu? Então, com respeito a essa questão assim da aparência, posso dizer para vocês que eu apaixonei no curto também, com ele grisalho. Eu não me senti mais velha não por ele estar curto, até porque eu procurei usar cortes mais modernos. Agora, por exemplo, com ele assim ao natural, né, que ele fica com ondas, eu gosto bastante também. Gosto muito dele lisinho também, enfim. E eu acho assim que não mudou essa questão de aparência mais jovem ou mais velha, no meu caso, pelo menos, do jeito que eu uso, eu procuro sempre me arrumar também, maquiar e tal, então eu não senti muito isso. Então vai mesmo, essa questão de aparência vai muito do gosto pessoal mesmo, como você se sente com o cabelo.
Agora, uma coisa que eu posso comparar assim bastante e falar de uma diferença muito grande para vocês é na questão da hidratação do cabelo. O que que aconteceu com o meu? Eu cortei e a princípio eu continuei com os mesmos hábitos que eu tinha, né? Como vocês sabem, eu gosto de usar um óleo de coco toda semana no cabelo, eu faço máscara de hidratação, né? Tudo aí pensando em manter a hidratação e a nutrição dos fios. Eu faço também o meu rodízio de shampoos, uso aí os shampoos matizadores, né? Eu gosto de usar um olhinho de finalização. E o que que aconteceu? Logo que eu cortei ele, eu ainda estava usando ele lisinho, né? Secava com secador, ainda estava frio aqui. E eu continuei com esses hábitos de hidratação e nutrição. E eu observei que o meu cabelo estava ficando pesado, estava ficando com uma aparência assim de cabelo sujo até mesmo, não sei, ficava estranho porque ficava tudo grudado assim, ficava sem aquele volume, perdia até um pouco do brilho também, e eu comecei a notar que algumas coisas já não estavam dando certo. Então, o que que acontece, gente? Com respeito aos produtos, tem muita diferença usar o cabelo curto e usar o cabelo longo. Começa pela quantidade que você vai colocar na mão, isso você deve saber, claro, né? Você vai usar menos shampoo, menos máscara de hidratação, menos condicionador, tudo é menos, tudo tem que se acostumar a colocar um pouquinho menos na mão. Então vai ter uma economia grande aí de produtos, né? Então se você pensa nessa parte de economia, o cabelo curto com certeza aí sai ganhando. Mas também tem a questão da frequência com que se faz as coisas, né? A frequência com que se usa os produtos, e também tem a questão de usar ou não alguns produtos. E foi o que aconteceu comigo. No início, nos primeiros meses, assim, eu tive que parar totalmente de usar óleo de coco no cabelo, fazer a nutrição como eu fazia. Eu tive que parar de usar máscara de tratamento, porque simplesmente o meu cabelo não precisava disso. O que que acontece? O fio curto, ele tá muito mais perto ali da raiz, é um fio mais novo. Então, ele é um fio muito mais hidratado e muito mais nutrido. Ele não precisa dessas coisas. Pelo menos com o meu cabelo aconteceu assim, tá? O meu cabelo começa a ressecar a partir desse comprimento que ele tá agora. Eu já comecei a sentir a necessidade de voltar a fazer a minha nutrição com óleo de coco. Voltei a usar máscara de tratamento, mas com ele um pouco mais curto eu não preciso. Realmente não tem necessidade, porque eu tenho raiz de normal para oleosa, eu acho que hoje já é até normal, mas antes era oleosa, e pontas secas. E as pontas continuam secas, e isso é normal de acontecer, porque conforme o cabelo vai crescendo, ele vai ficando mais desgastado, né? As pontas, as escamas vão abrindo, vão ficando mais ressecado mesmo, porque ele tá ali sendo trabalhado, né? Tem a questão do secador, tem o vento, o sol, tudo. Então, tudo vai deixando o cabelo mais ressecado. E por isso a necessidade, a partir do comprimento e pontas, de fazer mais hidratação, nutrição e também a finalização. Até mesmo o óleo de finalização, que no momento eu tenho só aquele óleo da Nuxe, que é um óleo multiusos, né? Que eu já falei pra vocês, serve para pele do rosto, corpo e cabelo. Eu coloco um sprayzinho ali na mão, aqueço ele e passo nas pontas. Eu não tô usando, agora também que eu tô voltando a usar assim bem devagarinho, porque antes não precisava. As primeiras vezes que eu fiz isso, ficou horrível, meu cabelo ficou empapado mesmo, e aí eu percebi que não tinha necessidade, que eu não devia usar mais enquanto ele estivesse bem curto. Então podemos dizer aí que no quesito produtos, né, o uso de produtos, cabelo curto versus cabelo longo, nós podemos dizer que o cabelo curto é muito mais prático, porque você vai economizar tempo, você não vai precisar dispor de tempo para fazer esses tratamentos, e você vai economizar na questão do dinheiro, porque vai economizar não só na quantidade de produtos que você vai usar, mas também no número de vezes, né, e o tipo de produto. Você vai diminuir a quantidade de produtos que você usa em todos os sentidos. Outra diferença que eu observei e quero destacar aqui é com respeito à matização dos fios brancos, né? Porque quando ele está longo, ele amarela muito mais. Amarela mais no inverno, quando eu uso secador, já falei isso para vocês, mas ele também amarela mais quando está mais longo. Por quê? Porque o fio branco, ele amarela mais do comprimento para as pontas. Sempre falei isso para vocês, né? Esse cabelo que tá aqui próximo à raiz, como é um cabelo novo, ele tá há menos tempo exposto,
ele não amarela, não é que não amarele, porque a gente passa a mão também, ele também tá ali exposto, pegando poluição, né? A comida ali da cozinha, a gordura que a gente tá cozinhando, enfim, e o cabelo poroso, porque o cabelo branco é poroso, ele vai absorvendo tudo isso e vai amarelando. Mas é do comprimento para as pontas, porque é um fio que está mais tempo exposto, que vai amarelar mais. Então, quanto mais longo o seu cabelo, mais amarelado você vai ter o cabelo, caso o seu cabelo tenha essa tendência, assim, porque alguns têm maior tendência e menos tendência a amarelar, né? E o meu tem bastante tendência a amarelar, mas é mais quando eu uso secador de cabelo mesmo, isso é o que mais amarela o meu cabelo. Então, agora que eu tô usando ele ao natural, assim, só amassado, né? Não tô usando o secador e ainda ele tá mais curto, eu percebi que eu usei muito menos matizador, porque matizador eu só uso quando eu vejo necessidade. Meu fio começa a amarelar, eu tô percebendo que tá amarelado, eu vou lá e uso o matizador um dia da semana, coloco, né, no meu rodízio de shampoos ali. Então, normalmente eu uso pelo menos uma vez na semana o matizador, até para ir mantendo o cabelo mais branquinho, né? Mas tem épocas que eu sinto a necessidade de matizar mais do que uma vez na semana. Isso é uma coisa que a gente vai observando. Uma outra vantagem do cabelo curto é caso você tenha queda capilar. E eu passei por uma queda capilar bem fortinha. Aliás, isso vem acontecendo de tempo em tempo. Eu não sei se é por causa da idade, se é por outros fatores, não sei o que acontece. Mas de tempo em tempo eu tenho assim uma queda mais forte, né? E eu noto no banho, porque sai mechas de cabelo mesmo. Daí eu sei, ó, tô com queda. Só que agora, um tempinho atrás, umas semanas atrás, mais de um mês, na verdade, estou tendo queda capilar, só que agora já deu uma diminuída. No início estava mais forte, nas primeiras semanas. E o que é normal acontecer? Quando temos queda capilar, diminui o volume do cabelo. Não é assim? Porque começa a faltar fios na cabeça, a gente fica com bem menos fios do que o normal. E apesar de eu ter bastante cabelo, eu também noto essa diferença, né? Quando eu começo a perder, tem uma queda mais acentuada, o cabelo parece que começa a murchar, né? Vai ficando mais falhado. Aqui, por exemplo, eu tenho essa parte aqui da minha mecha, ó, já tá até tipo uma franjinha aqui, né, dos novos que estão nascendo, mas eu tenho bastante cabelo aqui, é grosso de cabelo, e agora tá bem mais fininho, né? Eu noto, assim, todo ele que diminui, né, o volume. Quando nós temos o cabelo mais curto, é mais fácil de dar volume. O fio, por ser mais curto, ele fica mais esvoaçante, ele enche mais, ele fica com certo movimento que o fio longo não dá. Por quê? Porque o fio longo é pesado, é um fio muito mais longo, então é normal que ele vai ficar mais sentado na cabeça devido ao peso dele, né? Quando um fio é mais curto, ele é bem mais levinho, então quanto mais curto, mais esvoaçante, mais cheinho o seu cabelo vai ficar. Então, se você normalmente tem queda capilar, né, e você não gosta desse efeito que fica assim com muito pouco cabelo, o cabelo fica muito murchinho, um cabelo mais curto e até dependendo do corte, de repente um corte em camadas, vai ajudar nessa questão porque vai encher, visualmente vai encher, apesar de você estar com menos fios. Basicamente foi isso que eu observei ao longo desses meses aí que eu estou usando ele mais curto, né? Mas é uma questão mesmo de preferência. Eu, por exemplo, agora já tô pensando, né? Deixo crescer, não deixo crescer, mantenho ele assim mais um tempo, porque tô gostando muito de usar ele nessa altura aqui do ombro. Eu não acho o cabelo muito longo elegante, eu acho mais bonito um cabelo mais curto mesmo. E também o comprimento do cabelo nós temos que observar um pouco com relação à nossa altura. Quando nós não somos muito altas, um cabelo muito longo acaba deixando o corpo de uma forma não harmônica, né? Porque o cabelo ele fica assim fora das outras medidas do seu corpo. Então não é legal. Eu acho um cabelo mais curto, mesmo que seja abaixo dos ombros assim, mas eu acho que fica muito mais harmônico, muito mais bonito, o cabelo fica com mais balanço. Eu acho que se destaca muito mais e faz uma moldura para o rosto muito mais interessante do que um cabelão lá na cintura. Mas é claro que isso vai de gosto pessoal e como cada um se sente, né? Eu gosto de ir variando e agora tô aqui, ó, deixando crescer e vamos ver o que eu vou fazer aí, se vou continuar assim, se vou cortar um pouco mais curto, ainda não defini nada, mas a verdade é que gostei muito de usar ele assim mais curto, tanto quanto eu gostei de usar ele mais longo, só que aí tem esses fatores aí, né? A gente economiza muito mais, não só dinheiro, né, quantidade de produtos e também tempo de tratamento,
e a gente fica com o cabelo com um aspecto mais saudável quando ele está mais curto. Isso é fato, isso é verdade, mas quem não se importa de cuidar do cabelo pode ter um cabelo mais longo e continuar cuidando, hidratando e nutrindo e vai ter um cabelo bonito também. Tá certo, meninas? Muito obrigada por me acompanhar em mais um vídeo aí. Comente aí embaixo pra mim o que você nota também da diferença, se você já usou ele curto e longo, se você notou alguma outra diferença que eu não mencionei aqui, se você concorda, discorda comigo. Deixe seu comentário aí que eu vou ter muito prazer em ler. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!